Bom dia, tudo bem? Ui, e aí, como que vocês estão? Espero que bem, né? Nesse nosso ano que se iniciou, né? Nesse novo tempo. Espero que todo mundo já tenha recuperado o fôlego aí, né? Quem tava nas estradas, meu Deus, ontem tava o caos nas estradas, mas faz parte, né? Para poder se divertir um pouquinho, às vezes tem alguns sacrifícios aí, né? Para poder passar, mas graças a Deus que não choveu nenhum desses dias, né? A gente, que eu falo, eu que tô aqui, eu fico pensando, eu fico alegre pelo fato das pessoas conseguirem, querendo ou não, aproveitar, né? Um tempo de descanso, um tempo de prazer mesmo para poder desfrutar com a família, né? Apesar que, né, eu falo de ter umas pessoas que exageram, sinceramente, assim, a gente vê muita negligência, sabe? Em questão de bebida, povo dirigindo igual uns doidos, entrando nas ruas, assim, enfim, coisas que preocupam, né? Porque, querendo ou não, tem criança, né? Muita criança, o pessoal vem para as praias e é liberdade, se sente mais livre, se sente mais leve, né? E aí tem aquela sensação de que tudo pode fazer, só que infelizmente o povo exagera em algumas coisas. Mas graças a Deus, esse ano não vi nada assim, a não ser, né? Realmente só acelerando, assim. Mas o ano passado eu já tinha visto já algumas coisas que foram bem intensas, né? Mas faz parte, né? Faz parte, é muito maravilhoso tirar férias, né? Acho que todo mundo gosta, mas quando a gente volta também é maravilhoso, né? A gente volta com aquela já, não, agora a coisa vai acontecer, agora o ano volta, agora as coisas começam e já vai gerando no coração da gente, não, porque tem isso que eu tenho que mudar, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que alinhar, isso eu tenho que ajustar, vou retomar, né? Algumas coisas que parou. Não vou nem falar da dieta, porque eu acho que a dieta é uma das coisas que é mais difícil da gente retomar, mas eu acho que é uma das primeiras, porque até ontem a gente saiu, né, para jantar e eu falei, gente, eu nunca vi tanta gente correndo, sabe? Galera toda atleta, todo mundo caminhando, correndo no final da tarde. Eu falei, uau, tá todo mundo correndo atrás do prejuízo, né? Ou se não, né, tá começando o ano como se propôs a começar. Não, vou começar o ano com atividade física e tal. Isso é muito importante, né? Para que realmente a gente se sinta motivado para continuar fazendo as coisas. E ontem, nós falamos, no devocional de ontem, nós falamos sobre a questão de fidelidade, né? Sobre ser fiel, né? Será que nós somos fiéis, né? Primeiramente a Deus e depois as outras coisas que a gente se compromete a fazer. Porque ser fiel é fazer, é cumprir aquilo que a gente se compromete, que a gente se propõe, né, a fazer. Eu acho que isso já entra nessa parte, né, realmente aí do que a gente se coloca à disposição, né, para fazer nesse ano de 2023, que a gente possa realmente estar alinhado com a fidelidade, né, porque Deus é fiel conosco, mas que a gente sempre pense, né, que a gente sempre possa trazer à nossa mente se nós somos fiéis, né, para com Deus o suficiente, né, o tanto que realmente, assim, agrade o coração de Deus, né. E eu fiquei devendo ontem, né, que até eu falei que hoje a gente ia continuar falando sobre a questão de como que a gente consegue seguir nessa obediência em Deus, né? Cumprir o mandamento dele, seguir os mandamentos, né? Quais são esses mandamentos, né? Que a Bíblia fala, né? Que a gente é fiel a Deus quando a gente segue aquilo que ele colocou para nós. Então, nós temos aí 3 coisas que a gente tem que pensar muito, sabe? Para realmente conseguir ficar dentro do que é essa busca pela fidelidade, né, a Deus. A primeira coisa que Deus pede de nós é que nós venhamos a temer Ele. E essa questão do temor, ela leva muito assim, né? Tem muita gente que fala assim, ah, não, mas Deus não preciso ter medo de Deus, eu não preciso. Realmente, a gente não precisa ter medo. Mas o temor, ele não é só medo. O temor, ele é respeito, ele é reverência, né? E aí, conforme eu for falando, vocês vão pensando, será que a gente está pensando, será que a gente está respeitando o Senhor? Será que a gente está reverenciando Ele?
né? Porque esse faz parte de um dos mandamentos que ele tem colocado para nós, né? O amor a ele, né? O temor a ele, né? É claro que são coisas diferentes, o temor e o amor, mas são coisas que ele pedem que a gente entre com o princípio de obediência, né? Então, assim, a gente tem que temer a Deus, a gente tem que reverenciar Ele, a gente tem que dar a prioridade, a gente tem que dar o devido lugar a Ele, né? E andar nos caminhos dele também é um decreto que Ele deixou para nós, né? É um pedido, é um mandamento, é uma ordem que Ele deixou para nós, andar nos caminhos dele. E quais são os caminhos do Senhor? Né? Os caminhos do Senhor são os caminhos justos, os caminhos verdadeiros, os caminhos da honestidade, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do amor, né? Se a gente, na verdade, assim, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sei. Não, se a gente parar para pensar, o próprio Espírito Santo vai trazer na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus quer falar realmente, assim, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é agradável. Ele vai ministrar para nós e a gente vai saber. Porque quando a gente se submete a uma fidelidade a Deus, a uma obediência a Deus, a gente fala, não, eu quero ser fiel, eu quero obedecer, eu quero cumprir aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e eu quero ser incomodado se eu estiver fazendo algo que está fora. Quando a gente se coloca realmente à disposição, as coisas mudam na nossa vida. A gente começa a sentir, sim, um incômodo, um chamar a atenção. Peraí, né? Isso aqui não está alinhado com a vontade de Deus. Se fosse Jesus, o que Jesus faria nessa situação, né? Se fosse... Não, peraí, alguém aqui no trânsito me fechou e... Nossa, aí eu já vou colocar a mão para fora, já mostro o dedo, algo do tipo, né? Eu acho que não é muito o perfil das mulheres, mas mais o dos homens que a gente vê, né? Fazer, embora eu não posso mentir, eu perco muito fácil a paciência no trânsito também, mas não enfio a cabeça para fora para xingar e nem mostro o meu dedo, mas dentro do carro eu acabo às vezes falando, sabe? Tipo, ai que saco, que não sei o que, vai logo, tal, ou alguma coisa do tipo, mas dentro do carro, né? E aí eu pergunto, depois que eu faço todo esse show, que às vezes o Miguel, alguém tá do meu lado, eu fico constrangida, porque o Espírito Santo gera em mim um constrangimento, né? Ele me gera realmente, peraí, Fabiana, corrige isso, tenta melhorar nisso, e assim eu vou tentando aperfeiçoar todas as vezes. E aí, muitas vezes o Espírito Santo me lembra antes de eu fazer certas coisas, né? Então, assim, andar nos caminhos do Senhor, andar junto, andar realmente no temor ao Senhor, ele engloba esse tipo de coisa. A gente está atento à obediência, né? A gente está atento àquilo que o Espírito Santo vem falando e a gente vai cumprindo aquilo, vai fazendo aquilo, né? De forma assim que eu falo, não é uma coisa que, hoje eu vou amanheci, hoje eu não vou pecar, hoje eu tô perfeita, hoje, né, eu só vou fazer. Quando a gente fala isso, eu vou falar assim que é uma das piores coisas, porque é aí sim que vem o negócio, vem a prova, assim, de forma, né? Mas quando a gente toma a iniciativa e toma a posição de realmente se colocar num lugar, não, Senhor, o caminho das nossas vidas é Jesus. Eu quero caminhar com Jesus, eu quero estar junto com Ele, eu quero ser boa, eu quero ser agradável, eu quero ser doce, eu quero ser mansa, eu quero ser justa, eu quero ser verdadeira como o Senhor. E isso Ele nos ajuda, né? E uma das coisas que o Senhor também pede para nós como mandamento dele é servir a Deus, né? E o servir a Deus a gente não consegue servir, porque assim, eu não tenho como servir a Deus com as coisas que eu tenho, porque Deus tem tudo, tudo, inclusive a minha vida pertence a Ele. Então, assim, não existe nada que eu possa fazer que eu vou surpreender a Deus, porque Ele já é extremamente surpreendente, né? Ele já é extremamente capaz, Ele já é extremamente o tudo, né? Então, não existe nada que eu possa fazer que vá superar uma expectativa dEle. Mas em mim existem coisas que eu posso fazer para que realmente eu me sinta também mais digna da presença, eu me sinta também mais incluída, né, no meio daquilo que Deus tem, eu me sinta realmente assim, uma filha que agrada a um pai, né? Eu sempre falei aqui que a gente tem que enxergar Deus como nosso pai,
terreno, né? Muitas pessoas, às vezes, como foi o meu caso, eu não tive o melhor pai do mundo, né? Muitas mulheres não tiveram. Muito pelo contrário, principalmente na geração que nós viemos, a gente não teve todo esse, como que eu vou dizer, essa liberdade que os nossos filhos têm hoje, todo esse acesso ao amor, essa demonstração de carinho, de cuidado que hoje nós demonstramos para os nossos filhos, né? Para os nossos sobrinhos, para aqueles que estão junto conosco. Nós não tivemos isso. Muito pelo contrário, a gente foi um tempo rígido, um tempo muitas vezes que a gente sofreu abuso em algumas áreas e coisas assim que, sabe, muitas pessoas sofreram. Então, assim, a gente passou por um processo realmente que, às vezes, a gente fala assim, Fábio, não consigo, se eu comparar Deus com o meu pai, eu vou ter ódio de Deus, porque eu tenho ódio do meu pai. Eu tinha ódio do meu pai. Então, por isso que a gente tem que desconfigurar algumas coisas, porque, assim, Deus nos criou seres perfeitos. E com o passar do tempo, a gente, como sempre eu falo, a gente vem sofrendo algumas influências, né? Como a forma da nossa criação, culturas que vêm familiares sendo colocadas em nós, né? E por isso que é tão importante a gente ter um tempo realmente para buscar quem nós somos verdadeiramente em Deus, quem Ele nos criou, para a gente conseguir entender. Porque aí a gente passa a entender que Deus criou lá os nossos pais também perfeitos. E eles também sofreram as mesmas influências culturais, as influências de pai, a influência de mãe. Então, assim, uma coisa que ficou muito clara para mim, que me curou muito na questão, assim, de rejeição, na questão de falta de amor, falta de carinho, falta de atenção, foi eu pensar, assim, que... Me fugiu a palavra que eu ia falar agora aqui. Tô ficando velha, gente. Foi eu pensar que, por exemplo, o meu pai não teve amor, não teve uma demonstração de carinho. Ele não soube o que era, sabe? Às vezes o pai dele sentar junto com ele e ensinar as coisas para ele. Ele não teve quem pegasse, às vezes, na mão dele quando ele era pequenininho e não sabia escrever. Alguém que pegasse na mãozinha dele e falasse, olha, filho, é assim que você vai fazer. Sabe, assado que você vai fazer é assim, olha, filho, quando você cair, se você se machucar, faz isso. Filho, eu vou estar aqui sempre que você precisar. Ele não teve esse apoio. Então, ele não tinha como me dar. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. É o que sempre eu falo aqui. Hoje nós somos muito privilegiados. Porque hoje a gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a muita cura, né? E antes eles não tinham, eles viviam presos nesse tipo de coisa. Imagina, né? Tendo que, quanto mais filho tivesse naquela época, mais trabalho se tinha, mais era, né? Tipo, mão de obra se tinha. Então, assim, eram criados para trabalho, não eram criados para vida, tipo, para amar, conhecendo, entendendo. Muitos, né? Infelizmente, cresceram longe da fé, longe de conhecer, né? O que é Deus, de saber, né? Quem é Deus. Muitos não tiveram contato nenhum com nada disso. E aí, consequentemente, o amor de muitos se esfriaram. E isso gerou o quê? Né? Isso gerou uma coisa que eles não conseguiam passar. Eles casavam, né, por obrigação, porque tinha que casar, porque fazia parte do processo, porque, enfim. Aí, só que depois eles não entendiam como que é dar continuidade com respeito, com amor, com carinho, né? E isso refletia completamente em nós como filhos, né? E aí, às vezes, a gente distorce muito a paternidade, a gente distorce Deus, porque às vezes a gente fala assim, não, se eu comparar, eu não vou conseguir ter nenhum tipo de sentimento. Mas aí que tá. A gente tem que comparar o cuidado, né? O que eles deveriam ser, né? Olhando para eles assim, como Deus criou um pai para ser. Na Bíblia fala como Deus criou um pai para ser. Amoroso, cuidadoso, zeloso, né? Aquele que mostra, né? Que ensina no caminho que seu filho deve andar, né? Que ensina seu filho na sua juventude para que ele não envergonhe na velhice, que dê os exemplos de vida, né? E assim Deus faz conosco. Ele nos mostra, ele nos ensina, né? E assim como voltando lá atrás, que eu falei, né? Do que a gente pensa às vezes, para poder agradar a Deus,
Eu penso sempre assim, como se eu fosse fazer para realmente assim, não, Deus é meu pai. Eu assumi essa paternidade dele para minha vida. Eu quero essa paternidade para minha vida. Quando eu falei, eu quero que ele seja o meu pai, né? Mesmo que eu tive um pai na terra, hoje eu já não tenho mais, mas assim, eu tenho Deus como meu pai, eu quero agradar, eu quero ser uma filha exemplar para ele, eu quero ser uma filha que ele olha para mim e fala assim: "Nossa, a Fabiana é uma filha amada, Fabiana", como ele já falou muitas vezes. Nossa, como ela é querida, como, nossa, eu tenho prazer na vida dela. Sabe, eu já recebi palavras assim de pessoas chegarem para mim e falar assim: nossa, Deus é muito feliz pela sua vida, sabe? Deus se agrada da tua vida. Nossa, isso para mim, assim, sinceramente, acabou. Já valeu a pena, entendeu? Se eu parar aqui, já valeu. Perfeita sou? Não, de forma alguma. Ixi, vivo caindo, levantando, né? Eu até lembrei daquela música Beber, Cair, Levantar, mas eu não bebo mais. Então, sim, mas cair, levantar, sim, com certeza. Todo mundo, né, passa por isso. Mas, assim, tudo isso que eu falei é para quê? É para dizer que nós temos que amar a Deus, amar servir a Deus, fazer com amor para Ele. E quando eu falo sobre essa questão de fazer, olhando para Ele como uma figura mesmo, material ali, né, como um ser natural aqui, isso me dá mais força para poder servir, né? E nós falamos nesses dias passados aí sobre a questão de servir, né? A gente não tem como a gente não servir com alegria quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está amando, quando a gente está ligado nele, quando a gente está, sabe, junto dele, buscando a ele, buscando conhecimento. A gente acaba servindo com alegria. E esse servir a Deus, né, nada mais é do que você... Porque assim, é aquilo que eu falei lá no começo. Não existe nada que eu possa chegar hoje e fazer aqui um prato, né? Vou fazer aqui um prato e vou oferecer para Deus um prato de comida. Porque eu vou servir a Deus através daquele prato de comida. Deus não vai precisar, Ele não precisa do meu prato de comida. Eu vou pegar a Deus e vou falar assim: ah, não, eu comprei essa agenda aqui, vou dar para Deus, porque Deus precisa dessa agenda. Deus não precisa da minha agenda. Deus precisa, sim, que a gente sirva a Ele através do amor, através da obediência, através realmente ali, prestando atenção naquilo que Ele tem falado para nós através da palavra dEle, né? Então, assim, como que eu vou servir a Deus? Obedecendo. E a gente obedece quando a gente faz aquilo que está ali, como eu acabei de falar na palavra, e você vai ver que a gente volta na mesma coisa, na mesma parte, onde Deus fala: você me serve quando você perdoa, você me serve quando você ama aqueles que estão ao seu redor, você me serve quando você ajuda os necessitados, você me serve quando você anda junto com o povo do meu reino, você me serve quando você faz com alegria, você me serve quando você trabalha com amor, você me serve quando você faz tudo o melhor para mim, como se fosse para mim. Você me serve sendo um bom mordomo das coisas que eu te dou. E eu vejo assim que isso fique pra gente realmente para esse ano de 2023 em tudo que a gente for fazer, né? Que a gente ame a Deus através das nossas atitudes, que a gente ame a Deus através do nosso servir, né? E que todas as vezes em que nós formos servir alguém, né, a gente possa servir essa pessoa com amor, porque nós não estamos fazendo só para nós não estamos fazendo só para aquela pessoa, mas nós estamos sendo obedientes a um princípio que o Senhor colocou em nós, a um princípio de servir, a um princípio de amar, a um princípio de estar junto, a um princípio de respeitar, a um princípio de perdoar, né, que a gente faça isso realmente assim, pensando, não. E, gente, eu vou falar sério, assim, é um reflexo que quando a gente faz essas coisas é como se, assim, o que volta pra nós, sabe, o fato de a gente, às vezes, fazer essas coisas, servir os outros, amar os outros, estar junto com os outros, às vezes pode parecer difícil para algumas pessoas no começo, porque não tem essa facilidade. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ai, eu não sou falsa. Eu também não sou falsa.
E eu achava antes, quando eu escutava, eu já falei isso aqui, vou falar bem rapidinho, senão vai ficar um áudio muito grande. Já falei isso aqui, que quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu te amo, não sei o que, te amo, tal. Eu ficava pensando, Jesus amado, como que essa pessoa me ama se essa pessoa não me conhece, né? Tipo, a gente mal começou a ter um relacionamento. E quando eu passei a entender de que o amar, às vezes, eu não amo as atitudes que a pessoa tem. Assim como muitas vezes eu não amo as coisas que os meus filhos fazem, mas eu amo quem são os meus filhos, entende? E aí eu passei a pensar assim, não, porque Deus ama a todos. E quando a gente libera essas palavras de amor, quando a gente passa a olhar para outras pessoas com um ato de serviço, quando a gente passa a olhar para as outras pessoas com um ato realmente de se doar, de se entregar para as pessoas, é inevitável que você sinta, que você não sinta amor, que você não sinta carinho, que você não sinta cuidado, né? Que nem assim, até mesmo por um próprio animalzinho. A gente não. É uma coisa natural o processo do amor, porque a gente cuida. Então, tudo aquilo que a gente serve, tudo aquilo que a gente cuida, a gente libera amor por aquilo. Então, assim, quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim, eu te amo, nossa, Deus abençoe, eu amo vocês, né? Eu entendi que as pessoas me amavam porque elas estavam servindo a Cristo, servindo, me amando no amor de Deus, sabe? Porque, assim, a gente não consegue amar todo mundo, eu não consigo, né? Nem todo mundo assim, até vai, mas eu digo assim, o mesmo sentimento. Então a gente não pode comparar esse tipo de amor com o amor de pai e mãe, com o amor de filho, né? São amores totalmente diferentes, mas é uma forma assim, né? Quando a gente serve a Deus, quando a gente obedece a Deus, é uma forma de amor que a gente está expressando para a humanidade, né? Para aqueles que estão ao nosso redor. Então, basicamente é isso, né? Amar é serviço, amar, né, é ter um senso de prazer, e servir por amor a Deus. Eu fui anotando tantas coisas aqui e assim, né? Eu fui falando e fui lá, voltei. Espero que vocês tenham absorvido algumas coisas, né? E é isso hoje. Realmente eu queria falar para vocês sobre isso, sobre essa parte que Deus é maravilhoso, né? E tudo que Ele faz na nossa vida é bom. A gente tem que observar, parar para observar, sabe? Às vezes questionar menos algumas coisas e se deixar levar realmente, sabe? Poxa, às vezes tem pessoas que eu sei que, assim como eu, tiveram medo, sabe? Eu tive muito medo de falar assim, mas eu vou perder meu tempo, sabe? Meu Deus. Hoje eu fico lembrando das coisas que eu falava, Jesus, só Deus mesmo para perdoar, porque olha, eu falo assim, eu vou perder meu tempo, porque vai que eu fico indo atrás desse Deus aí e ele depois chega lá no final, nem existe, eu perdi tanto tempo da minha vida. Sabe, eu tô sendo muito sincera com vocês, assim, porque eu cheguei num ponto tão forte de incredulidade que era uma barreira enorme que tinha no meu coração. Por isso que eu digo, qualquer pessoa pode acessar. Se eu fui uma pessoa extremamente improvável, né? Eu falo, eu sou uma mulher improvável em todas as características da minha vida, né? As pessoas que me conhecem, que me conheceram lá atrás, sabem sim o tipo de pessoa que eu fui. Era assim, nunca fui uma pessoa de fazer maldade para os outros, muito pelo contrário, eu sempre tive um coração de servir, um coração mais amoroso, assim, sempre amei muito, mas eu sempre fiz muito mal a mim mesma. Sabe, não respeitando o meu corpo, não amando o templo do Senhor, que é o meu corpo, que é a minha vida, sabe? E fazendo realmente coisas assim que... Como que eu vou dizer? Tipo, tô nem aí, né? Vivendo a vida loucamente e não crendo mesmo e me afastando e blasfemando muitas vezes, né? A minha mãe, que sempre esteve mais perto de mim, sabe, né? O quanto, infelizmente, eu me arrependo, não acho isso bonito, acho isso horrível, mas eu posso dizer para vocês que nosso Deus é um Deus de perdão, né? E assim, eu acho que todos os dias é um dia de recomeço nas nossas vidas. Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de provisão, ele é um Deus de vitória. Então, assim, Jesus veio aí para justamente, né, nos dar essa graça maravilhosa, esse privilégio, né, de poder entrar na presença de Deus e pedir perdão e corrigir as coisas e falar, não, eu quero um tempo novo para minha vida.
E eu acho que esse começo do ano é um período maravilhoso para a gente realmente colocar nossa atenção nisso, sabe? Na questão de que a gente busca realmente a fidelidade de Deus, a gente fala, não, porque eu vou pedir, né? Pedir e dar-se-vos-á, né? Tá escrito isso na Bíblia, realmente. Só que assim, e eu? O que Deus tem me pedido? O que o Senhor me pede o tempo todo? Eu tenho feito? Né? Então, assim, o fato da gente... No nosso relacionamento com Deus, nós temos os nossos direitos, mas nós também temos os nossos deveres. É uma via de mão dupla. Na nossa aliança com Deus, né, vai o nosso dever e vem o nosso direito. Nosso tempo de oração com Deus é um tempo onde o quê? A gente tem que trocar. Nós falamos com Deus e ouvimos o que Deus vem falar conosco. Por isso que eu friso muito a importância que a gente tem que ter da nossa devocional, do nosso tempo com Deus. Não é ficar aqui ouvindo a Fabiana falar só. É o tempo de cada uma, sabe? É o tempo realmente da gente fechar os olhos, entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar, não, Senhor, tô aqui, preciso te ouvir, quero te ouvir. Sabe? Às vezes está no carro quietinha, está em algum lugar, sabe? Se silencia. Sabe? Eu quero falar com o Senhor, Deus. Sabe? Eu não consigo evoluir na minha vida porque eu não consigo perdoar. Gente, olha, começa o ano perdoando. Não existe coisa que libera mais coisas nas nossas vidas, mais bênçãos nas nossas vidas do que o perdão. O fato da gente perdoar e o fato da gente pedir perdão. Então pensa nisso, sabe? E eu vou parar o devocional porque já tá ficando muito grandão. Eu ainda queria fazer essa outra parte aqui desse devocional, mas eu vou fazer amanhã. Amanhã eu faço 2, que hoje ficou muito grandão. Falei demais, me empolguei. Vou orar. Paizinho querido, amado Deus, obrigada, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, Deus, que o Senhor fez para nós. Maravilhoso, Deus, porque nós respiramos, maravilhoso porque nós ouvimos, nós podemos, ó Deus, realmente ter todos os sentidos aguçados em nós, ó Pai, e sabemos que essa é uma criação perfeita do Senhor. Nós somos uma criação perfeita do Senhor, ó Pai, e nós agradecemos isso, agradecemos tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós, tudo aquilo que Teu Espírito Santo tem ministrado nas nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Pai, porque sabemos que do Senhor, ó Deus, vem aquilo, ó Pai, que alegra o nosso coração, vem aquilo que nos traz esperança. Nos colocamos, ó Pai, inteiramente à disposição para que possamos ser guiados, ó Deus, a um tempo de fidelidade, a um tempo, ó Deus, onde realmente nosso coração, a nossa mente, ó Deus, sempre pergunte, estou sendo fiel a Ti, Pai? Eu estou te buscando, eu estou te amando, eu estou te servindo, ó Deus, da forma que o Senhor gostaria que eu fizesse, da forma que agrada ao teu coração. Ah, Deus, que nós possamos, ó Pai, olhar para o Senhor com os olhos, ó Pai, de amor. Nós possamos te amar, ó Deus, acima de todas as coisas. Que realmente, ó Deus, os ídolos que ocupam o teu lugar no nosso coração, ó Deus, possam cair, possam ser tirados, ó Pai. Que nós possamos ter uma única adoração ao Senhor. Que o Senhor seja sempre a nossa prioridade. Abençoa, Deus, o nosso dia, abençoa a nossa família, Senhor, abençoa os nossos trabalhos, ó Pai. Abençoa, Deus, os nossos filhos, tudo aquilo, ó Deus, que nós temos para fazer nesse dia, nessa semana. Tantos desafios, coisas novas acontecendo. Abençoa, Pai, para que possamos realmente estar atentos, Senhor, a todos os sinais, a tudo aquilo que o Senhor tem falado e ministrado em nossas vidas. Abençoa cada projeto aqui, Senhor, de cada mulher, ó Deus, cada sonho, ó Deus, de cada pessoa aqui. Cuida, Pai, do coração dessas pessoas, Pai. É isso que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco nesse dia. Deus abençoa também a nossa nação, Senhor, os nossos líderes políticos, Pai, os nossos governantes, Deus. Cuida, Pai, do coração desses homens, ó Deus, para que haja arrependimento, para que haja, ó Deus, constrangimento, ó Deus, em decisões que vão prejudicar toda uma nação. Cuida, Deus, de tudo que tem para acontecer, Pai. Sabemos que o Senhor é quem governa as nossas vidas, que independente, ó Deus, independente do que aconteça aqui nessa parte natural, o Senhor, ó Deus, é fiel.
e o Senhor cumpre, ó Deus. O Senhor é justo, a tua palavra não muda, é verdadeira. O Senhor não é um Deus que mente, o Senhor é um Deus de verdade. Então nós podemos descansar em Ti, confiando de que somos guardados e cuidados pelo Senhor. E em tudo nós vamos Te dar graça, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por esse dia, entregamos na Tua presença e pedimos que o Senhor continue conosco. Amém, Senhor. Amém, gente. Um beijo, Deus abençoe, fiquem na paz e qualquer coisa vamos falando.